Palmeiras passa pelo River Plate com um certo sufoco, até se esperava por ser o River, um time de camisa, um time que costuma complicar. Tem aquela lembrança de 2021, quando o Palmeiras venceu na Argentina por 3-0 e perdeu aqui no Brasil por 2-0, passou com sufoco. Hoje dá para dizer que foi no sufoco. O Palmeiras consegue um alívio já no final da segunda etapa. Muito boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos do Canelada. Realmente o Palmeiras sofreu além do que a gente imaginava. É bom a gente voltar um pouquinho, uma semana, quando o Palmeiras lá na Argentina, no primeiro tempo, poderia ter resolvido a classificação. Ele faz 2-0, poderia ter feito mais. Ele toma um gol no final e aí deixa tudo em aberto, mas com favoritismo grande, porque mostrou que era superior. E toma esse gol no começo, com Sala, e aí, caramba, né? Como é que vai ficar a coisa? E realmente, quando terminou o primeiro tempo, havia uma dúvida, que o Palmeiras não conseguia jogar. A marcação do River era muito forte, muito bem feita, muito intensa, criando muitas dificuldades para o time do Palmeiras. Aí voltou dando sufoco, saiu o gol do Vitor Roque, e aí deu uma aliviada, porque o empate já era favorável ao Palmeiras. A partir daí, o Palmeiras começou a travar o jogo. O Palmeiras não foi que nem louco pra cima, não. Ele foi travando o jogo, evitando que o River jogasse. Teve uma bola que quase o River faz o segundo gol, aquela bola que passa espirrada, bate em 2, 3 jogadores e acaba raspando a meta. Depois teve uma outra defesa do Everton no alto, uma bola que quase chega pro segundo gol. Então aqueles foram os momentos mais perigosos pro time do Palmeiras. Até que saiu o segundo gol, e a partir do segundo gol, a partir da expulsão, né, do Acunha, o time do Palmeiras aí ganhou uma certa tranquilidade, fez o segundo, fez o terceiro, e aí a justiça veio plena em cima da somatória dos dois jogos. O jogo foi mais sofrido do que se imaginava, ou, quer dizer, a gente imaginava que seria difícil, mas foi todo um sofrimento da falta de aproveitamento do jogo lá da Argentina. Mas a classificação é indiscutível, é muito justa, muito correta, e agora o Palmeiras espera o adversário no jogo de amanhã, né, de São Paulo e LDU, para ver quem passa e é favorito contra qualquer um dos dois, contra a LDU e também contra o São Paulo. Favoritismo não quer dizer que vai passar, mas é favorito, é mais time que o São Paulo e mais time que a LDU. Em Raí Monteiro, com a gente, diretamente da Arena Palmeiras. Raí, você que acompanhou de perto esse Palmeiras 3, River Plate 1. Um certo sufoco, um pouco ali de drama, mas o Verdão passa, Raí. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, um abraço para você, para o Flávio, para todo mundo que nos acompanha em mais um Canelada aqui da Jovem Pan. Eu acho que a primeira coisa que dá para dizer depois de sair de dentro do estádio em um jogo como esse, né, que foi uma senhora eliminatória de Copa Libertadores da América, esses dois jogos entre Palmeiras e River Plate. E o Palmeiras foi superior, se a gente somar os 180 minutos, e fez por merecer a classificação. É claro que tem momentos dentro da eliminatória. Tem o primeiro tempo espetacular do Palmeiras em Nunes, tem a reação do River Plate no segundo tempo diminuindo e trazendo a decisão para São Paulo um pouquinho mais aberta do que se tivesse sido um 2-0. Tem o gol muito cedo do Salas e a mudança que o Gallardo faz no meio-campo do River Plate, que prende a balança a favor do time argentino no primeiro tempo. Ele muda o sistema, sai do sistema com 3 zagueiros, tem 5 homens no meio-campo. Isso desequilibra o jogo a favor do River. O River faz um gol muito cedo, passa a controlar o jogo, passa a ter o Palmeiras mais nervoso do que habitualmente teria se não fosse esse panorama de vantagem para o time argentino. E aí, no segundo tempo, as coisas mudam de novo. Né? Um jogo é uma eliminatória com várias mudanças ao longo dos 180 minutos. Né? Mudanças no primeiro jogo na Argentina, mudanças aqui no segundo jogo. O Abel faz um ajuste na volta do intervalo, coloca o Piquerez para atacar um pouco mais do que ele vinha atacando na primeira parte. E de um cruzamento do Piquerez, tem uma primeira cabeçada do Roque, na minha visão uma falha do Armani, que fez uma eliminatória muito ruim. E aí o gol do Vitor Roque para fazer o empate, né? Igualar de novo a eliminatória para o Palmeiras, ou pelo menos o jogo de hoje, depois daquele primeiro tempo que foi muito complicado, né? E aí na segunda parte a gente vê um jogo mais franco, mais aberto, porque o River precisa sair em busca do seu gol para tentar de novo uma situação de penalidades, e o Palmeiras aproveita nos contra-ataques, primeiro com o Facundo para sofrer o pênalti marcado pelo Flaco, e aí depois, quando o jogo já tinha ido, né, o River tinha 1 a menos, vem mais um gol do Flaco Lopes. Então, foi uma exibição ao longo dos 180 minutos, eu acho que vale a gente somar essa semifinal em 180 minutos,
de um Palmeiras que, de novo, foi muito forte mentalmente, foi muito sólido mentalmente, embora tenha tido no jogo de hoje alguns aspectos que são naturais numa eliminatória como essa. Do outro lado tem um grande adversário, tem um ótimo treinador, tem um time com bons jogadores também, mas acho que o Palmeiras se comportou muito bem nos 180 minutos dessa eliminatória contra o River Plate. É justo vencedor, justo qualificado e vai muito forte. Como disse o Flávio, independentemente do adversário nessa fase de semifinal, ele será o favorito para chegar à grande decisão. E aí, numa grande decisão, a gente precisa esperar quem vem do outro lado. Todo mundo desenha uma final Palmeiras e Flamengo, é o mais possível, é o mais provável. E se isso acontecer, a gente vai ter um dos maiores jogos dos últimos anos, sem dúvida, lá em Lima, no final do ano. E com essa classificação para a semifinal da Libertadores da América, o Palmeiras agora cresce um pouco mais no número de mais semifinais disputadas de Libertadores na história entre os clubes brasileiros. Tinha 11, agora chega a 12 semifinais. O Grêmio, nessa conta, chega a 10, né? Tem 10 semifinais. O São Paulo tem 10, pode chegar a 11 e o Santos tem 9. Então, nesse momento, o Palmeiras, o clube brasileiro com mais semifinal na história da Libertadores da América. Bruno Prado, o Palmeiras avança, mais uma vez chega à semifinal. Esse número comprova a história, a tradição do Palmeiras na Libertadores e principalmente como tem sido nos últimos anos, né? De 2020 para cá, é um time que aprendeu demais a jogar essa competição, seja com time grande, de camisa, como é o River Plate, ou seja como adversários menores, como o Universitário, por exemplo, que o Palmeiras também, eu estou usando o Universitário como exemplo, mas serve para todos os times menores de Libertadores, que o Palmeiras sempre, quando enfrenta, não costuma tropeçar. Dificilmente o Palmeiras perde para time pequeno, sem tradição de Libertadores. Ou seja, aprendeu a jogar de todas as formas, hein, Bruno? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Hoje tomou um sufoco, foi um jogo difícil para o time do Palmeiras, mas foi um Palmeiras que conseguiu resistir, sair com a classificação. Raí falou muito bem de todas as fases do jogo, do confronto, do jogo de Buenos Aires, do jogo de hoje. Então, na soma de tudo, Palmeiras sai classificado. E é um time que tem, nos últimos anos, assim, números fantásticos na Libertadores. Nos últimos 10 anos, 6 semifinais do time do Palmeiras. Desde 2020, só ano passado não chegou em semifinal, caiu para o Botafogo nas oitavas, teve um confronto grande já nas oitavas contra o time que acabou campeão. Palmeiras tem 2 títulos, claro, como todos sabem, nesses últimos anos, né? No total 3, mas nesses últimos anos 2, em 2020 e 2021. E nessa atual edição da Libertadores, 10 jogos, 9 vitórias e um empate. O empate foi com o Universitário aqui, depois de ter vencido por 4-0 em Lima. Então é um time que consegue, tem jogos muito bons, como o primeiro tempo lá de Buenos Aires, em que conseguiu dominar completamente o River Plate. Tem jogos que a coisa não anda bem, mas o time resiste. O Abel é um cara que consegue fazer ajustes, consegue melhorar o time, conhece muito bem o elenco, por isso também fica mais fácil para ele fazer os ajustes necessários. E o Palmeiras sai com a classificação no todo merecida. Hoje tomou um sufoco, poderia ter perdido o jogo. O River teve momentos que dominou bastante, que sufocou o Palmeiras, mas o Palmeiras sai com a vaga e é muito forte, né? Um candidato muito forte a tentar ganhar de novo uma Copa Libertadores da América. Pega São Paulo ou LDU e o Palmeiras é um adversário duríssimo para qualquer um. Jogo duro, difícil. Aí também fica aquela coisa, né? O Palmeiras ganhou lá, vai atropelar aqui. Cada jogo tem o seu jeito, a sua história. O gol do River com 5 minutos ali condicionou muito o jogo. Até no clima, né? Ficou a partir dos 5 minutos, quando sai o gol do River, o jogo fica muito tenso. Fica um jogo que você não pode errar. Se toma um segundo gol, se perde completamente. Então, aquele gol no início condicionou muito para que fosse uma partida tensa, nervosa, num detalhe, um jogo em que qualquer erro você podia ser castigado. E o Palmeiras acaba saindo com a classificação e agora, mais uma vez, chega forte para tentar ganhar a Copa Libertadores da América. E vale destacar, não tem como não falar desse novo Palmeiras, digamos assim, sem tocar no assunto dessa dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. Mais uma vez eles marcam, o Vitor marcando o primeiro, o Flaco os 2 últimos, inclusive de pênalti. E eu tenho aqui alguns números do Flaco e também do Vitor Roque. O Flaco Lopes é o líder em gols, 4 gols, e também líder em participações de gols, que são 5,
do mata-mata da Libertadores 2025. Ou seja, Flaco Lopes liderando a artilharia, 4 gols, e também no quesito de participar de gols, 5. Ou seja, 4 gols e 5 participações em gols no mata-mata da Libertadores 2025. Já o Vitor Roque, 8 gols e 4 assistências nos últimos 10 jogos pelo Palmeiras. 8 gols, 4 assistências nos últimos 10 jogos pelo Palmeiras. É muita coisa dessa dupla que demorou a ser escalada, demorou a ser utilizada pelo técnico Abel Ferreira. Era um pedido antigo de muitos palmeirenses. Lembro aqui do Piperno, muitas vezes sugerindo mais oportunidades para essa dupla jogar. E agora sim, Flávio, estão jogando e está dando muito certo. Essa nova formação do Palmeiras com o Flaco e o Vitor Roque, claro, teve outros reforços, o Andrés que chegou agora, um pouco mais recente, outros reforços que chegaram nesse meio campo ali para reforçar, o próprio Lucas também, mas assim, o principal ali, né, a cereja do bolo é esse novo ataque do Palmeiras, Flávio. Verdade, o André já chegou sendo o cara da bola parada, né? O primeiro gol sai no escanteio que ele cobra e é um jogador muito interessante. Então, a dupla demorou para ser fixada, mas foi fixada e agora realmente é uma arma muito forte que o Palmeiras tem, muito forte mesmo. O Vitor Roque faz o primeiro gol, os outros 2 foram do Flaco, mas o time todo tá funcionando melhor, né? A entrada do Andrés, parece que ele tá aí já há algum tempo, ele é um jogador muito diferente, um jogador especial, jogador de Premier League por muitos anos. Quando veio no Flamengo ele teve uma boa passagem, ficou marcado com aquele erro contra o próprio Palmeiras, mas foi um trabalho muito bacana que ele fez aqui no time do Flamengo, tanto que abriu espaço para ele em seleção e agora voltou novamente a ter condição de ser chamado para a seleção. Enfim, eu acho que o Palmeiras tem um elenco muito forte, né? O investimento foi pesado e desta vez o investimento acertado. O Vitor Roque demorou para se acertar porque é normal também, né? O cara tem 20 anos, pô. Não dá para você achar que o cara vai chegar e vai arrebentar, vindo de pressão lá no Barcelona, pressão no Betis. Então o cara teve tempo de maturação, vamos dizer assim. E agora está jogando com a naturalidade. O primeiro gol, né, o gol que ele faz, o gol de empate, é um gol de artilheiro mesmo, um gol de cara que acredita que vai até o fim, mostrando, portanto, que foi uma boa contratação. Vem aquela pressão, a contratação mais cara da história e tal. Tá, mas a culpa não é dele, ele veio pelo valor que pagaram por ele e agora começa a dar retorno, né? Hoje o gol dele foi crucial, o Bruno comentou, o jogo estava difícil, o jogo estava complicado, até que ele fizesse o gol e a partir dali o Palmeiras começa a reverter a situação, porque aí o empate era do Palmeiras e tal, o River teve que se expor mais. Então eu acho que essa dupla ela pode significar aquele detalhezinho para o Palmeiras pleitear mais uma Libertadores. Raí Monteiro continua com a gente diretamente lá dos arredores da Arena do Palmeiras, acompanhou lá no estádio esse 3-1. Essa dupla, como o Flávio citou, era um pedido antigo dos torcedores, demorou a ser escalada. O Abel deu o braço a torcer numa ocasião de segundo tempo, em que os dois atuaram alguns minutos inicialmente, e naquele momento, acho que foi contra o Ceará, né, Bruno? Foi contra o Ceará. Foi contra o Ceará, o Raí também confirmando. E aí, naquela ocasião, acho que o Abel percebeu que ele tinha ali uma outra possibilidade e, a partir disso, começou a olhar de outra forma para essa possibilidade que agora está dando muito certo, hein, Raí? Exato, Gui. Essa história começa no jogo contra o Ceará, quando o Palmeiras tinha acabado de ser eliminado da Copa do Brasil por Corinthians e sai perdendo, jogando na sua casa. E até aquele momento, melhor dizendo, a gente não tinha observado em nenhum jogo o Vitor Roque e o Flaco Lopes juntos de início ou juntos por uma minutagem maior. Eles sempre estavam juntos em campo, um entrava com o outro já no gramado, numa situação de emergência, como foi esse jogo, inclusive, com o Palmeiras perdendo, empatando, tentando empurrar ali para conseguir um gol nos minutos finais. Isso quando um não substituía o outro, o que aconteceu muito ao longo dessa temporada. E aí naquele jogo contra o Ceará, eles juntos em campo produzem a virada, cada um marca um gol, e aí a partir daí, eu tinha até separado isso aqui para trazer para quem nos acompanha, o Abel dá uma oportunidade deles jogarem juntos contra o Universitário e o Palmeiras não perde mais, você até citou esses 10 jogos de invencibilidade,
com uma produção altíssima dos dois. Gols, assistências, jogos em que os dois acabaram sendo determinantes. Hoje foi um muito bom jogo do Vitor Roque, embora o Flaco tenha feito os 2 gols. O Vitor Roque jogou muito bem, ele tem cada vez mais estado à vontade em campo. Ele é um atacante, né, com muita força física, muita explosão, arranque, e ele incomoda muito o adversário quando pressiona no momento em que não tem a posse, ou quando vai receber um lançamento, um passe. Ele invariavelmente ganha na velocidade, ganha no corpo, mesmo de zagueiros que podem ser maiores do que ele, mas é um jogador de muita força e tem conseguido aliar a técnica a essa força. E aí é uma combinação fatal, como foi nos melhores momentos dele lá no Atlético Paranaense, até antes, quando surgiu no Cruzeiro, antes de ser vendido para o Barcelona. E naturalmente ele ia passar por uma adaptação, ia oscilar, ia ter momentos ruins. Foi um jogador que custou muito dinheiro e obviamente que essa também foi uma pressão para ele no início dessa trajetória, mas nunca esteve tão à vontade o Vitor Roque com a camisa do Palmeiras. E também acho que o Flaco também nunca esteve tão à vontade como nesse momento. O Flaco já está há mais tempo no Palmeiras, mas se adaptou muito bem nessa dupla com o Vitor. Nenhum dos dois é um centroavante de fato, e o Abel já falou muitas vezes sobre esse aspecto nas entrevistas coletivas, né? Os dois são mais um segundo atacante do que um centroavante, um jogador de área. Embora o Flaco seja um jogador mais alto, pode até enganar na característica, mas ele não é um centroavante, nunca foi ao longo da carreira. Lá, quando surge no Lanús, muitas vezes jogando nessa dupla de ataque com o Sandy, jogador veterano, ele era o segundo atacante, jogava um pouco mais por trás. Então, essa ótima fase do Palmeiras, essa chegada à semifinal de uma nova Libertadores, também passa muito pelo encaixe desses dois jogadores juntos, entre outros. O Lucas Evangelista cresceu muito na dupla com o Aníbal, o Andreas Pereira chegou e qualifica demais o meio-campo num posicionamento diferente, como um meia ali pelo lado direito. Felipe Anderson reencontrando sua melhor versão. Gustavo Gomes voltou a fazer grandes jogos nessa temporada, as últimas temporadas dele, para mim, um pouco abaixo. O Piquerez mantém uma regularidade incrível. O Kelvin chegou muito bem como um lateral mais agudo, mais agressivo do lado direito. Então, o Palmeiras que chega ao momento decisivo da temporada com várias ótimas notícias. Vai decidir Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, a semifinal daqui a algumas semanas, com o jogo da volta na sua casa, vivendo, sim, o melhor momento dele, Palmeiras, na temporada. É isso, Bruno Prado também aqui com a gente, e o Coquinho, né, ele me mandou aqui, confirmando, né, e lembrando que eu citei, né, o jogo dessa dupla que começou a jogar junta, foi contra o Vitória. O Palmeiras estava perdendo por 2-0, o Flaco já estava no time, e no segundo tempo entra o Vitor Roque no lugar do Thales. O time reserva. Isso, exatamente. Aí o Flaco estava jogando no time reserva, o Vitor Roque entra no segundo tempo, e aí os dois jogam juntos naquela ocasião, contra o Vitória. Aí contra o Ceará, os dois começam a jogar juntos como titulares pela primeira vez. Contra o Ceará era o time titular, né? E ele mexeu, acho que contra o Ceará também ele mexeu durante o jogo, assim. Então um começou, o outro entrou. Mas contra o Vitória teve esse jogo mesmo com o time reserva. Não, contra o Ceará foram os dois juntos. Flaco e o Vitor começando. Sim. Aí o Vitor sai depois. Então é isso, né? E o Palmeiras virou aquele jogo, né? Isso. O Palmeiras virou 2-1, mas contra o Vitória era um time reserva. O Palmeiras botou 11 reservas, estava tomando 2-0. Quando entraram alguns titulares, empatou o jogo. Mas a dupla funcionou muito bem. Sim, o Abel ele foi testando algumas alternativas e aí o campo vai mostrando, né, o que vai funcionar, o que não vai, né? Eles não jogaram juntos antes por algumas circunstâncias também. Primeiro que o Vitor Roque chegou, foi adaptando. A primeira ideia era ter um centroavante, como o time jogava normalmente. Aí ficava um ou outro. O Vitor Roque demorou um pouquinho para fazer gols e começou a ter uma cobrança nele, uma confiança mais baixa. Então, assim, ele não mostrava um desempenho tão bom, que era natural. É normal que você demore um pouquinho para adaptar. E ele tem uma outra característica, um cara de velocidade, não é um cara de área, como o Raí explicou bem a característica desses jogadores. E teve algumas coisas, né? O Abel, ele gosta de jogar com 2 jogadores por dentro e sempre 2 que fecham os lados. Não precisam necessariamente ser 2 pontas. O André está jogando mais para a direita, mas é um cara que vem para o meio com a bola. Mas os que se jogam, normalmente são 2 que jogam mais por dentro. E teve um momento que ele deu sequência, por exemplo, ao Estevão por dentro, né? Que também era uma coisa que muitos pediam. E teve um momento que foi até um jogo com o Cerro Porteño, na fase de grupos, em que o Rafael Veiga machuca no primeiro tempo, e aí ele bota o Felipe Anderson, que estava no banco, e traz o Estevão para dentro, e bota o Felipe Anderson na ponta direita. Ali o time teve um bom momento, deu uma engrenada, aí ele deu uma sequência para o Estevão por dentro. Aí com o Estevão por dentro, cabia só um dos dois.
E ele foi para o Mundial mais ou menos com essa formação. No Mundial ele trocou bastante a linha de 3 atrás do centroavante. Então teve jogo que o Estevão foi para o lado, entrou o Maurício, entrou o próprio Veiga, teve jogo que jogou o Alan, e o Estevão por dentro, o Alan na direita, alguém na esquerda, ou o Facundo, ou o Maurício. Enfim, teve muita variação nessa linha de 3. Aí depois do Mundial, a primeira ideia dele foi Sousa e Facundo pelos lados, né? Dois jogadores pelo lado, um meia e um atacante. E depois ele chegou a essa formação com os 2 atacantes. Mas antes, no pré-mundial, uma coisa que pesou muito para não ter os 2 juntos foi que ele deu uma sequência para o Estevão jogando por dentro, né? Que era também uma reivindicação antiga. E o Estevão rende muito bem, né? O Estevão bota na ponta direita, ele vai bem, bota no meio, ele vai bem. Então o Abel, durante a maior parte do primeiro semestre, depois, pós-Paulistão, teve o Estevão fazendo essa função de um segundo atacante por dentro.